um grupo de manifestantes invadem a sede do Itaú na Faria Lima, reivindicando a taxação dos super ricos. Vou mostrar para vocês aqui, reagir esse vídeo e aí, poxa, é claro, colocar aqui minha opinião e explicar o porquê dessa reivindicação e o porquê que eles estão indo no lugar errado. Não é por aí. Vamos lá. Tá bom, olha só. Primeira coisa, né? Não é aqui que deveria ser feita essa manifestação. Se essa galera, esse grupo de pessoas aqui da esquerda quisesse reivindicar algo, teria que ser no Congresso, que está barrando a questão do IOF, o aumento do IOF. O Congresso barrou e o governo está levando para o Supremo Tribunal Federal. Então tinham que fazer uma manifestação em Brasília, não na sede do Itaú. Ah, mas tudo bem, o Itaú representa os super ricos porque é o banco que fica na Faria Lima. Tudo bem, mas quem está enriquecendo o Itaú é o próprio governo. Eu vou te provar isso daqui. Não é os super ricos, é o próprio governo, tá? Mas basicamente é o seguinte, pessoal. Se você é novo por aqui, muito prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos e eu trabalho no mercado financeiro, tá? Então eu lido aqui no dia a dia. E eu sei também, tá? Eu venho de família humilde, né? Meu pai é funcionário público, nível fundamental. Minha mãe cozinheira. E a gente sabe que para o pobre é tudo muito difícil, né? A gente precisa suar mais a camisa para poder vencer na vida. É basicamente assim, tá? E aí, assim, eu entendo essa reivindicação. Eu entendo que se tirar um pouquinho do rico e entregar para os pobres, eu entendo que, poxa, resolve uma parte dos problemas. Só que até onde? Entende? Você entende que se você taxar muitos ricos também, os ricos eles têm autonomia de blindar o seu patrimônio, sair do Brasil, empregar menos, entende? Porque é os ricos que fazem a economia girar, quer você queira, quer você não, tá? Quem faz a economia girar são os super ricos. Por quê? Poxa, dono de mercado, ele faz lá a contratação de várias pessoas. Dono do banco, os banqueiros aqui, os bancários, vão financiar vários setores da economia. Então você hoje, na hora de comprar uma casa, um carro, se você não tem dinheiro à vista, você vai lá recorrer ao banco para poder pedir um empréstimo, para poder fazer um consórcio, para fazer qualquer coisa. Então você vai depender do mercado financeiro. E o maior dependente do mercado financeiro é o Brasil. O governo depende muito mais do que qualquer um aqui. Entende? Então assim, o lugar aqui não é o certo seria lá no Congresso. Agora, eu sou a favor de taxar os super ricos, eu acho que os super ricos já são tributados. Ah, mas tem que tributar mais, tudo bem, é uma conversa que tem que ser feita sim, mas eu acredito que o governo, ele precisa também dar exemplo, tá? O governo é o primeiro a gastar pra caramba. Hoje nós temos super salários no judiciário. Aí você vai falar assim, poxa, mas se cortar o salário do judiciário, não vai adiantar nada do Brasil, é pouco. Sim, mas e o exemplo? O corte tem que começar da própria carne, para depois ser justificável cobrar daqueles que construíram um patrimônio com o suor do rosto ou suor dos familiares, entende?
E aí, assim, eu sou contra, tá? Imposto. Eu sou contra imposto. Eu acho que o Brasil, ele paga muito imposto já. E eu sou a favor do livre comércio. Mas no Brasil que nós vivemos, a gente precisa de imposto. Porque tem muitas pessoas que dependem, né, desses recursos, dependem do Bolsa Família, dependem de auxílio social, enfim, tá? Então a gente sim entende que é necessário imposto, mas o imposto ele tem que ser bem empregado. E a gente não vê isso. A gente vê o governo gastando muito, eu vou mostrar para vocês aqui. E aí assim, o governo, pessoal, ele vem gastando demais. A gente tem aqui uma dívida no Brasil que já ultrapassou 7 trilhões de reais, já está chegando em 9 quase, né? 7 trilhões que fechou o ano de 2024. A gente tem também uma dívida que o governo vem pagando de juro exorbitante, uma dívida de 1 trilhão de reais. Só para você ter uma ideia, em 2024 o governo arrecadou cerca de 2,6 trilhões de reais. E só de gastos o governo teve cerca de 2,2 de gastos públicos. Sem contar a dívida, vencimentos de juros, dívida pública. Só em 2024 o governo gastou só de dívida pública em juros 1 trilhão de reais. Isso aqui não fecha, a conta não fecha. Ou seja, praticamente 40% do que o governo arrecadou foi para poder pagar dívida de juros. E de fato, o nosso juro está muito alto, aumenta demais o custo do governo. Então esse juro de alguma forma vai ter que cair, tem que abaixar. Esse juro é um absurdo. Só que o culpado disso não é o Banco Central. O culpado disso é o próprio governo. E vem falando aqui o Roberto Campos Neto, né, ele deu aqui uma entrevista e ele falou exatamente isso que eu vou passar para vocês. Olha o que ele vem falando. Coisa que eu queria frisar que é a gente tem que tomar cuidado para não ter uma inversão de valores. E aí vou tentar tirar o economês. Se você é empresário, está tentando pegar um dinheiro e está caro, a culpa não é do Banco Central que é malvado, a culpa é do governo que deve muito, porque o governo está competindo com você, né, pelo dinheiro que tem disponível para aplicar em projetos, né? Então, assim, o grande culpado do juros estar alto é que tem alguém competindo, né, pelos mesmos recursos e pagando mais. Quando a gente pensa que o governo faz uma emissão hoje longa e paga uma taxa de juros real acima de 6%, isso não tem a ver com o Banco Central. Isso é uma percepção de no longo prazo existe um risco que justifique que a taxa de juros real seja 6%. Então acho que é importante explicar isso para a gente entender que se o governo não devesse quase nada, se a dívida do governo fosse muito pequenininha, o custo do dinheiro ia ser mais barato para todo mundo. Juros não é a causa, ela é a consequência, né? Juros não é a causa, é a consequência. Deixa eu explicar isso aqui para você. Por que o juro está alto? Os juros no Brasil, que é a taxa Selic, que você ouve falar aí, você que investe entende, é uma ferramenta para controlar a inflação. A nossa inflação, a meta seria 3%. Tá? Agora eles estão tentando aumentar essa meta aí. E a nossa inflação está em 5,5%. Ou seja, para poder controlar a inflação, é preciso aumentar o juro. Porque aumentando o juro, as pessoas consomem menos na hora de financiar um carro. Vai pensar 2, 3 vezes antes na hora de financiar. Porque vai pagar 2 carros. Na hora de financiar um apartamento, um imóvel, o juro está muito alto, as pessoas vão segurar ali o dinheiro, a entrada para não financiar. O empresário que poderia aumentar o seu negócio, contratar mais gente, ver o juro lá em cima, ele vai preferir investir e ganhar, poxa, mais de 1% ao mês do que empreender. Ou seja, acaba travando a economia. Travando a economia, controla-se a inflação. Só que tem um problema, o governo acaba arrecadando menos, o governo ele poderia ter um crescimento melhor e não tem. Só que o governo ele vem arrecadando bem, vem batendo recordes de arrecadação. Ou seja, a população continua consumindo. E isso por quê? Porque o governo gasta demais, continua gastando. E gasto para o governo é investimento, segundo ele. E isso é um problema, porque assim, tem gastos que você pode postergar. Tem gastos que você pode escolher não fazer. Nem todo gasto é um investimento. Eu entendo que a gente precisa de dinheiro, né? O governo ele precisa honrar com seus compromissos, mas precisa também ter compromisso fiscal. Se você é pai de família e você ganha 2 mil por mês e gasta 3 mil, uma hora a conta não fecha. É o que vem acontecendo com o governo. Tem que ter responsabilidade fiscal. Por isso que o Haddad está querendo taxar a torto e direito. Ele está querendo taxar todo mundo e está colocando aí a culpa nos super ricos, né? E aí que entra o problema. Essa reivindicação de taxar os super ricos é um problema porque os super ricos normalmente é empresário. E aí vamos lá, vamos começar a falar aqui um pouquinho do IOF. Se tiver aumento no IOF, sabe quem vai pagar essa conta? Não é o rico somente, é o pobre. E infelizmente a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E aí o pobre ele vai pagar mais.
Só para você ter uma ideia, o IOF significa Imposto sobre Operações Financeiras, que incide sobre praticamente todas as operações financeiras. O pobre precisa de financiamento? Precisa. Na hora de financiar, aumentando o IOF, ele vai pagar mais caro. O pobre, na hora então de comprar um fogão, na hora de comprar uma geladeira, vai pagar mais caro com o aumento do IOF. O pobre, na hora de pedir cheque especial, que, poxa, infelizmente a maioria dos brasileiros acabam entrando nessa, vai pagar mais caro, porque o IOF incide sobre cheque especial. Rotativo do cartão. O pobre, quando utiliza o cartão de crédito para comprar, é também cobrado IOF. Então o pobre vai pagar mais caro. Ou seja, o IOF também vai para o pobre. E aí o governo está titulando que esse imposto é somente para os ricos. Não é. Mas sim, vai pegar bastante pessoas que têm dinheiro, pessoas que fazem remessa em dólar para poder investir lá fora, principalmente os empresários. E aí que mora o problema também. Se você tributa os empresários, vou te dar um exemplo. Se um empresário, por exemplo, que precisa importar insumos, exemplo, para poder fabricar microfone, né? Se ele precisa importar matéria-prima para poder fabricar esse microfone, tiver um aumento de imposto no IOF, por exemplo, na hora dele importar esse produto ou na hora de exportar também, você acha que ele vai ficar no prejuízo? Não, o microfone vai ficar mais caro. Aí um pobre que vai precisar comprar o microfone vai pagar mais caro. Estou dando um exemplo, tá? Mas isso aqui serve para tudo, para capinha de celular, isso daqui serve para utensílios domésticos, tudo, porque hoje tudo é dolarizado. Até a banana que você come, o dólar incide sobre a banana, porque, poxa, chegou na sua casa através de um veículo, até na feira através de um veículo que demandou por petróleo e o petróleo é dolarizado, entende? Basicamente é isso. Então, assim, tudo é dolarizado. E na hora que você aumenta o imposto sobre os empresários, não ache você que não vai chegar nos pobres. Isso vai chegar, vai ter aumento generalizado dos produtos e você que vai pagar a conta no final das contas, tá? Então, sim, é uma falácia dizer que o pobre não vai pagar um pouquinho em cima desse imposto. Vai pagar e vai pagar muito. E o ideal, o que seria? Cortar gasto, gente. Vamos cortar gasto, mostrar da própria carne, não o governo está tendo responsabilidade fiscal, está gastando menos, está cortando gasto, está sendo aprovado corte de super salários, não está sendo cogitado, por exemplo, o aumento de deputados no Congresso, a gente não precisa disso, e está sendo cogitado, sou totalmente contra. Então assim, a gente precisa abrir o olho, o Brasil, a gente já paga imposto pra caramba, tá? A gente fica praticamente 6 meses no ano para poder só pagar imposto. É um absurdo, né? Então, assim, trago aqui o meu parecer. E, poxa, se inscreva no canal. Estou com uma meta de bater 20 mil inscritos até o final do ano. Ajuda aí, dá essa força. Se você gostou, deixa o gostei. Se não gostou também, poxa, deixa nos comentários. Vamos discutir sobre. Estou aqui para ouvir. E eu sou pragmático, tá? Não estou em lado A nem em lado B. Eu sou pragmático. E eu coloco aqui os meus ideais, tá bom? Um abraço para você. Tamo junto. Até a próxima.